dar início ao nosso 55º encontro da preparação de orientadores da infância, 39º da pré-juventude e 15º da juventude, que traz como tema o Evangelho e a inclusão. O amor é a chave que abre portas da compreensão. Segundo o Evangelho do Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como si mesmo. Então, primeiramente, eu quero agradecer a presença de vocês e a brilhante apresentação do Adler e Bruno e o poema da Graziella. Esse ano, seguindo o que deu certo no ano passado, nós traremos painéis na parte da tarde. Já estão todos convidados a permanecerem. E na parte da manhã serão 2 palestras. Então, para dar início, para que tudo ocorra brilhantemente bem, em paz e harmonia, nós vamos começar com uma prece. Vamos chamar a Andréia para dar início. Fazer a prece na paz, por favor. Bom dia a todos muito bem-vindos. E só uma lembrança, e vamos fazer a prece inicial, rogando a Deus e a espiritualidade amiga, que nesse momento possamos serenar as nossas mentes, serenar o nosso coração, abrandar as nossas mazelas, para que possamos, no dia de hoje, absorvermos o maior conhecimento possível, que possamos ao sairmos daqui, estarmos um pouco melhores do que quando chegamos. Pedimos a Deus a humildade, a paciência, a serenidade, para podermos interpretar todos os ensinamentos aqui demonstrados. Eu não poderia fazer essa prece inicial sem também fazer uma prece do nosso guia, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Prece das reuniões espíritas. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para assistir-nos, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzirem aqui, fazei com que não encontrem acesso ao coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que dignai-vos vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Se na Assembleia de hoje encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não nos do bem, abri os vossos olhos à luz e perdoai-nos como nós o perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos aos nossos guias espirituais para nos assistir e velar sobre todos nós. Assim seja. Eu vou convidar para trazer uma palavrinha de boas-vindas, Sônia Barcelo.
temos a alegria de receber o nosso irmão Caio, que vai nos abrir a sua palavra. Vem nos abrilhantar com seus conhecimentos, com a sua experiência, um tema tão importante que nós todos temos que encarar com muito amor, com muito evangelho, na questão da inclusão das crianças, dos jovens, que não é um problema só do Brasil, é mundial. Os espíritos que estão chegando e os que aqui ainda estão, e precisamos aprender uns com os outros, a fim de que a preparação do mundo de regeneração que já acontece há um bom tempo, estejamos nós firmes no trabalho, no Evangelho, na doutrina espírita, com Jesus, Kardec e Chico Xavier. Nós só queremos agradecer aqui pela casa, né? E para nós é uma alegria receber todos vocês, de várias cidades, de vários grupos. E hoje nós estamos já perto, vai comemorando 113 anos desta casa que sempre recebeu todas as pessoas do movimento espírita, seja nosso triângulo, seja da União e da Espírita Mineira, como a todos aqueles que aqui aportaram muitos e muitos impostos, só a espiritualidade eles sabem, mas que para nós representam a alegria. A nossa casa é de todos, esteja aberta para todos vocês. E ao nosso ilustre visitante, nossa irmã, que vai usar a palavra, seu pai e os companheiros que estão com você. Tá? Obrigada. E para fazer a pergunta oficial, vou chamar o presidente da Aliança Cristal Espírita, Nereu Souza. Bom dia a todos, a todas. É uma grande alegria para nós estarmos aqui reunidos nessa manhã de domingo e contar com a presença de todos vocês. E a gente inicia a fala agradecendo a essa equipe do Conselho da Infância e Juventude que organizaram esse evento. Nosso agradecimento que desde o início não faltou empenho para essa equipe estar conseguindo realizar essa manhã de hoje para todos nós. Agradecer também a todos aqueles que trabalharam na divulgação do evento, aqueles que elaboraram os vídeos, os cartazes e possibilitou o alcance dessa divulgação. Eu conversei com gente aqui antes de Delta, de Conceição das Alagoas, sei que tem gente de Perdizes que chegou, também Rufinópolis que chegou, quem mais que eu não falei, cidades vizinhas do Conselho Regional Espírita, falei Conceição, né? Campo Florido, porque é importante a gente registrar isso. É um evento realizado pela Aliança Municipal Espírita de Uberaba e pelo Conselho Regional Espírita, que é representado por 10 cidades da região. Uberaba é a sede e os nossos trabalhos de AME, sempre que possível, a gente envolve com o Conselho Regional, porque nós representamos o Conselho Federativo do Conselho Estadual de Minas, que é o COFENG, para trabalharmos junto no Movimento Espírita Federativo. Então, um trabalho de equipe, sempre. Nós estamos sempre buscando informações e levando, né? Agradecer a todos que, eu não vou citar nomes,
já evitando citar nomes, mas agradecer a todos que se envolveram e agradecer a Casa Centro Espírita Uberabense que cede o espaço para a AME realizar o evento. E desejo àqueles que farão uso da palavra, ao Caio, a Ellen, que Jesus possa intuir, inspirar, para que os seus conhecimentos possam favorecer a cada um de nós, que nós possamos, ao sairmos daqui, estarmos levando um pouquinho mais de conhecimento para trabalharmos na multiplicação. E para encerrar, só lembrar o seguinte: evangelizadoras nas casas espíritas é um tema que a gente sempre está ouvindo gente solicitando. Ou na casa de vocês não tem isso? E a gente sempre procura dizer o seguinte: as evangelizadoras têm que ser trabalhado dentro da própria casa espírita. Implantar um grupo de estudos é uma oportunidade do início, porque para ser evangelizadora precisa de estudar, precisa de conhecer, vocês sabem muito bem disso. Eventos como esse, além da confraternização do conhecimento que nós estamos buscando, é a oportunidade também de convidar aqueles que estudam, aqueles que você com seu olhar clínico fala: opa, é um potencial evangelizador aqui para casa. Então nós temos que estar sempre pensando na formação do trabalhador para a casa espírita. Eu estou falando de evangelizador porque é o nosso encontro, né? Mas para todas as áreas de trabalho, a casa espírita é que tem que estar formando. E o estudo, eu falo que é o melhor caminho, porque a teoria, conhecer doutrina espírita, já traz um compromisso para quem está estudando e ao mesmo tempo uma possibilidade de trabalho orientado por Kardec, que aí nós estaremos seguros para o trabalho. Então que amanhã seja ótimo para todos, que o almoço que vamos almoçar também seja abençoado, iluminado, e à tarde dos painéis, que todos nós possamos participar, contribuir, que tenhamos a certeza de um evento maravilhoso para todos. Muito obrigado. Então, seguindo a nossa programação, eu vou convidar o Dr. Caio Abujade, médico psiquiatra, mestre em medicina psiquiátrica, doutorando em ciência, tecnologia e inclusão, trabalha com transtorno do espectro autista, TDAH e psiquiatria da infância e adolescência há mais de 15 anos, sócio fundador e atual presidente da Associação Caminho Azul, localizada no Rio de Janeiro. E como ele mesmo me disse de manhã, ele está em imersão em Uberaba, que ele já teve em algumas casas espíritas. Então desejo as boas-vindas, te passo a palavra, te desejando a melhor palestra que você já fez até o dia de hoje. Que Jesus te abençoe. Bom dia a todos. Animadíssimos? Animadíssimos? O evangelizador tem que ser animadíssimo. Essa animação, ela vem desse momento. Acho que não vou usar. Obrigado. Porque eu me mexo muito. Se eu estiver atrapalhando aí, eu dou uma parada aí, gente. Esse é um momento muito importante da humanidade. É o nosso momento. É um momento onde a gente aprendeu muita coisa. A gente estudou muita coisa. E os nossos corações estão contaminados com a energia e a mente do Cristo. Nós não somos perfeitos. Nós temos mazelas. Nós vamos melhorá-las e transformá-las nessa vida, querendo a gente ou não.
porque é a vontade do Pai que isso aconteça. E quando Ele quer uma coisa, gente, eu acho que vai acontecer, né? Mas mais do que isso, a gente está tendo essa oportunidade de entregar essa energia, de servir de mediador dele para esses seres que vão vir para a Terra, que já estão aqui, ligados a nós, a cada um de nós. Tem centenas de crianças, seres que estão ávidos por sentir a mesma coisa que estamos sentindo. Que quando Jesus está preparando eles para vir para a Terra, Ele aponta a gente. Ele fala: está vendo aquelas palavras? Está vendo aquela pessoa? Está vendo aquele coração? Ele vai te acolher. Porque não existe complexidade e desafio maior do que encarnar na Terra. A intensidade daquilo que você é, ou daquilo que você manifesta, se multiplica e se potencializa infinitamente, e você materializa tudo que você é, para que isso seja transformado em experiências relacionais. E essas experiências relacionais entram em comunhão. Na ciência a gente chama isso de simbiose biocomportamental. Quando duas pessoas se amam, quando duas pessoas confiam uma no outra, e quando duas pessoas têm intimidade, os corpos delas, as mentes delas funcionam juntas. E a gente vira uma resultante desse relacionamento. Olha que coisa maravilhosa. Eu só preciso escolher com quem eu vou entrar em simbiose. Eu vou entrar em simbiose com Cristo? Eu vou entrar em simbiose com o meu anjo guardião, com os meus mentores? E através disso, eu entrar em simbiose também com os meus tutelados, para transmitir para eles essa mesma energia que eu estou recebendo, através da arte, através da música, através das palavras, através do olhar. A gente vai falar em inclusão. Inclusão é estar vivo. Nós acabamos de ouvir no poema a importância dessa comunhão, que mesmo espíritos que estão felizes podem escolher não entrar em comunhão e ficar em êxtase sozinho com Deus. A gente vê isso no começo do livro dos Mensageiros e final do livro do Nosso Lar, quando André Luiz consegue a iluminação depois de perdoar o seu inimigo e amá-lo, né? E aí no começo do Mensageiros, o que acontece? Ele está no êxtase. E o que acontece com ele? Ele começa a sentir um comichão. Ela fala assim: não está muito bom aqui não, estou sentindo uma coisa estranha. Mas como é que ele pode estar em êxtase, em comunhão com Deus, e não está bom? Porque Deus não quer que você fique muito tempo parado não. Porque o verbo de Deus é Jesus. O que é verbo, gente? Ação, comunhão, atuação. Se não houver relacionamento, não há ação, não há verbo, não há Jesus. Por isso nós saímos de Capela e viemos para cá, porque nós estávamos crescendo lá
E resolvemos parar de se relacionar com o resto do universo. Assim, tá muito bom assim, eu já tenho conhecimento, já sei entrar em comunhão com Deus. Não quero sair desse negócio, porque vai que eu entro em contato com aquele outro que não está bem e ele me contamina com aquela energia negativa dele. Conhece gente assim? Que aquele negócio é muito pesado. Como se eu não estivesse lá ontem, né? E alguém teve que ceder do seu trono em Sírios e descer na terra, receber o Cristo no ventre e iluminar todos nós. E é isso que o evangelizador veio fazer: abraçar Maria de Nazaré, a energia sagrada do feminino. Por isso que a maior parte são mulheres. Mas todos nós temos isso dentro de nós. O ser masculino tem Maria dentro de si. Vide Chico. Vide Francisco de Assis. Vide tantas outras almas masculinas que souberam manifestar Maria num olhar. A inclusão, ela é um desejo. Ela é uma vontade, ela é uma necessidade do Espírito que clama por receber o Verbo dentro de si. As crianças atípicas, nós não vamos mais chamar elas de atípicas. Existe novidade na ciência. Todo mundo vai ser atípico. A gente já sabia disso se a gente tivesse lido, e eu creio que a maior parte de vocês já leram, A Caminho da Luz, por exemplo, ou tantos outros livros que vão falar da nova geração de espíritos que vão potencializar o efeito da mediunidade nos sistemas corporais. O corpo humano está em evolução, como aprendemos no Evolução em Dois Mundos. Nós temos mentes que estão evoluindo no nosso planeta e nós temos uma matéria, um planeta, uma natureza que está evoluindo e somos a natureza. Nós não cuidamos da natureza, nós cuidamos de nós. Nós somos o cérebro da natureza. Nas novas teorias sobre a relação do ser humano com o meio onde ele vive, podem anotar isso se vocês quiserem, precisam estudar isso, chama-se exposoma. Expo, o X, soma. E a teoria do One Health, One é um, Health, saúde, isso, One Health. Nós vamos aprender a partir de desenhos matematicamente comprovados que nós somos o ambiente. Não existe uma relação com o ambiente. Nós somos ele. Olha que bonito. Quando nós estamos agredindo a natureza, nós não estamos agredindo a natureza. Nós estamos nos agredindo. É como se eu pegasse e começasse a me machucar. Já viram isso? Por que alguém se machuca? Por que um paciente do espectro do autismo se auto-lesiona? Pode falar. Vocês sabem? Não precisa ter vergonha. Não. Alívio.
Quando ele provoca a dor física, porque ele não sente a dor física igual a gente sente, ele inibe, ele ativa os neurônios inibitórios descendentes da amígdala, que é uma região do cérebro responsável pelas emoções. E ele está exageradamente emocionado quando ele chega no mundo. Vocês vão entender por quê. Os humores, a energia, a encarnação dele é muito intensa. Se relacionar com qualquer coisa que a gente se relaciona, para eles é 1000 vezes mais potente do que para a gente. Então aquilo que causa alegria, causa muita alegria. Aquilo que causa medo, causa muito medo. Aquilo que causa angústia, causa muita angústia. Então aquela sensação começa a perturbá-lo. E aí quando ele aprende que ao se machucar, isso alivia a dor dele, ele passa a utilizar esse sistema. É uma autorregulação. Olha que interessante. Então esses conceitos começam a entrar no meandro desta evolução que está acontecendo. As nossas mentes não acompanharam, devido aos acontecimentos das últimas centenas de anos, a evolução da matemática material do corpo humano. O corpo humano está evoluindo em sensibilidades e capacidades. E a mente na Terra não acompanhou isso. Mas Deus é muito misericordioso. Ele podia dizer assim: meus filhos, agora vocês não vão conseguir encarnar na Terra. Porque aquele corpo que agora está vindo, depois de tanta evolução e tanto trabalho, ele vai ser um corpo que sente o mundo extremamente mais poderoso do que em gerações anteriores. Então, se você não tiver uma mente capaz de governar essas sensibilidades, você vai sofrer muito. Ou até você não vai conseguir nascer. Porque a sua mente não vai conseguir organizar essa biologia para conseguir desenvolvê-la. Vocês escolheram a guerra, vocês escolheram o domínio, vocês escolheram a ganância, vocês escolheram o orgulho, vocês escolheram o egoísmo. Então a mente de vocês não conseguiu fazer comunhão. Vocês viveram regras sociais onde não havia simbiose biocomportamental, onde não havia o verbo. Até o ano de 1200, quando o coração de Cristo volta para a terra na imagem de Francisco de Assis, com seus 200 missionários que se santificaram pela terra inteira, as crianças eram consideradas como se não tivessem alma, porque você só tinha alma se você fosse batizado, e você era batizado com 15 anos. Se a gente hoje tem a preocupação do aborto, naquela época, até 15 anos, a criança podia ser descartada, porque não tinha alma. Olha como a gente evoluiu. Vocês estão preocupados com os tempos de hoje?
Agradeça na terra que você está vivendo os tempos de hoje. Porque antes de Rousseau, conheceram Rousseau? Quem gosta de Sacramento, do tio Euripides, né? Professor, conhece Rousseau. Porque se não fosse Rousseau, não teria existido Pestalozzi. Se não fosse Pestalozzi, não teria tido Kardec. Se não tivesse tido Kardec, não teria tido Chico, né? Nós estamos evoluindo, é óbvio. Por isso que nós estamos otimistas e felizes. E agora, com todo esse conhecimento, vem chegando as gerações que precisam de cuidado. Porque as crianças que nasceram nos últimos 300 anos foram sacrificadas na infância. O espírita tem que parar de falar de culpa. Você acha que um soldado queria ir para a guerra? Vocês acham isso? Você acha que ele queria fazer essas atrocidades? A pessoa nascendo genial, com todos os potenciais humanos, é arrancada de suas famílias, de seus amores, e coloca uma arma na mão e diga: defenda a sua nação, defenda um ideal que você nem conhece. Essas crianças entraram em colapso psíquico quando elas faleceram, quando elas morreram loucas, no meio daquelas tragédias que a gente conhece. E essas crianças precisam de recuperação, é nossa responsabilidade. Elas não faltaram, elas foram treinadas para ser assim, por nós. Agora é hora da gente mostrar para eles o outro lado, o lado do amor, e eles já perdoaram a gente. E aí, aquilo que era uma gestação impossível, vocês estão vendo a quantidade de abortos que existem? Não aborto provocado, aborto natural. A grande maioria, 90% das mães perdem seus filhos e nem sabem que engravidaram. A humanidade ia ser infértil, mas o amor, o perdão, o Cristo e o trabalho de tantos que trabalham no umbral conosco, nos recuperando, nos acolhendo, nos ensinando, nos treinando, nos desenvolvendo, nos empolgando, transformou este movimento que ainda não conseguimos compreender a intensidade e a maravilha que ele significa, que se chama gestação. Só para vocês terem uma ideia, o maior investimento em ciência hoje na Terra, que estava sendo devotado à neurobiologia das conexões cerebrais, está agora ganhando um novo rumo. A neurobiologia da gestação. Não é bonito isso? Tem alguns dados novos já, lindos, lindos. Vocês já ouviram falar na melatonina? Já, o espírita conhece bem a melatonina, né? É da pineal, para controlar o sono, da mediunidade. Saiu um trabalho de mediunidade agora, né, do pessoal da USP, muito bonito. Eles descobriram que a mediunidade não é só uma coisa do espírito, é uma coisa do corpo. Lembra que eu falei que os corpos estão evoluindo em sensibilidade? E olha o que a gente aprendeu, exatamente o que André Luiz tinha colocado em Evolução em Dois Mundos. A mediunidade, ou mecanismos da mediunidade e domínios da mediunidade também. Os genes da mediunidade estão conectados à pineal, estão conectados à sensibilidade e habilidade do sistema imunológico em modular os sistemas perceptivos do corpo.
Olha que coisa linda. Quem controla o cérebro? Carl Friedstone desenvolveu uma teoria maravilhosa nos últimos 20 anos que se encaixa no Espiritismo sobre desenvolvimento mental. Ele diz assim, as mentes humanas são treinadas desde criança a desenvolver habilidades através das experiências de fazer previsibilidade. Qual é o trabalho da mente humana? Fazer previsão. Previsibilidade. Por quê? Porque quando eu sei o que vai acontecer, eu organizo toda a minha biologia circadiana. Entenderam isso? Então eu vou tendo experiência aqui, eu tenho fome de experiências para que eu saiba o que vai acontecer no dia seguinte, porque aí eu gasto menos energia. Chama Free Energy Theory, energia da teoria livre, ou da baixa energia. Gasto pouco energético. E olha só que interessante, além da mente criar essa previsibilidade, no dia seguinte ela adequa a senso-percepção do corpo à previsão que eu tenho. Assim, eu programo o meu corpo para sentir o mundo do jeito que eu acho que ele é. Entenderam o que tem a ver a maturidade emocional do indivíduo, ou a maturidade espiritual? Entenderam a luz do Evangelho? Quando eu imanto a minha mente com o Evangelho, eu mudo a forma como a mente prevê o mundo e adequa o sistema perceptivo dela ao mundo. Por isso que vocês trabalham com arte, para apurar a mente. E aí o Pestalozzi vai trazer uma psicografia da Alzira Sacramento, a ideia de cadências sensoriais afetivas. Como é que a gente evangeliza alguém? Como é que a gente entrega o Cristo para uma pessoa que ainda é uma criança? Pela musicalidade do movimento relacional. Não adianta você apresentar a teoria para ele. Para nenhuma criança. Não estou falando dos ativos. Se você começar a falar de teoria para ele, ele vai te achar chato. Não tem nada legal para fazer nesse lugar aqui? E aí você fala, olha que criança ruim, não gosta do Cristo. Aí mais que ele fala assim, mas você não gosta do Cristo? Desse aí não. A tia ontem me apresentou um Cristo lá na outra evangelização, que essa aqui era melhor. Ela cantou uma musiquinha, ela me abraçou, a gente brincou de formas sensoriais, deu um monte de coisa legal pra gente assim, eu dancei, eu cantei, eu fui... Aí esse aquele Cristo eu gostei mais, tia. A gente precisa ver no olhar da criança. A definição de prece no livro Pensamento e Vida é muito interessante, porque para Emmanuel, prece é uma ação edificante, é o preparo que você faz para uma ação edificante. Se você precisa de palavras, se você precisa de música, se você precisa de meditação, mas antes de fazer algo, imantá-lo com aquilo que você tem de melhor. Isso é prece. Uma planta faz prece, segundo Emmanuel. Um bicho faz prece, segundo Emmanuel. Estão entendendo isso? Então, o que a gente precisa é das cadências sensoriais afetivas. E qual que é o poder do evangelizador? A criatividade. Porque cada indivíduo é um. Você precisa olhar nessa região da sua cabeça. Aquilo que tem entre o olhar dele.
Você vai transcender aquilo que ela está vendo. E aí você vai sentir ela. Ela está atrás daquilo que ela está manifestando no corpo. E é ali que você a encontra. Isolada, feliz, triste, alegre, com medo, angustiada, corajosa, inadequada. Como é que chama inadequação na linguagem da saúde mental, da infância e da adolescência? Incongruência socioemocional. O que é incongruência socioemocional? Aquela criança que não para, que está todo mundo cantando, ela está rindo, está fazendo bobagem, né? Está todo mundo contando piada, ela está batendo, aí ela bate e ri. Bater é uma coisa ruim, né? Mas ela acha engraçado. Não, essa criança é um problema. Sabe o que aconteceu com essa criança? Nas vidas passadas dela, olha, ela ainda está trazendo problema. Incongruência socioemocional. É como um instrumento musical desafinado. O que a gente precisa fazer? Afinar. Você já viu algum músico no meio da orquestra afinar algum instrumento? Então você vai afinar aquele instrumento com todas as crianças junto? Aquela criança precisa de uma atenção individualizada para você afinar aquele instrumento. E essa precisa de comunhão com um instrumento afinadíssimo. Não é isso que você põe? Como é que chama aquele negócio lá que mede? Isso, o metrômetro e o negócio que afina, né? Diapasão, está vendo? Você sabe tudo. Você é esse instrumento. E você vai conviver com essa criança. E você vai entrar em comunhão com ela. Porque a hora que você entra em simbiose biocomportamental com ela, os seus corpos vão entrar em sintonia. Os seus corações vão bater na mesma velocidade. O seu hormônio de cortisol vai produzir igual. O seu hormônio tiroidiano vai produzir igual. E ela vai te sentir. Você não precisa falar. Você pode falar. Você não precisa falar. Porque vocês dois estão em comunhão. E aí o trabalho começa. Aí tudo que você fizer na arte, na alegria, na felicidade, ele vai começar a afinar. E essa afinação vai ser feita por este movimento musical que é o relacionamento. Tá? Então é um movimento de comunhão, é um movimento de apuração senso-perceptiva e um movimento de familiaridade. Tá? É assim que você faz com que esse instrumento consiga entrar em sintonia. Cadência sensorial afetiva. Cadência é da musicalidade, senso perceptivo, afetiva da comunhão. Tá? Esse sistema está desorganizado quanto à sua capacidade de gerar previsibilidade, porque a mente está desorganizada. Ela está dando valores diferentes para os processos experienciais da vida. Você chega num ambiente, para você é uma coisa importante, para ele é outra coisa que é importante. Eles falam, que mal educado. Será que ele não percebe? Não percebe. Não tem nada a ver com educação. O mundo dele é outro. Essa criança sente o mundo reprogramado com essas novas programações da evolução da matéria e com uma mente traumatizada do passado. Então você fala assim, ela está fazendo comportamento repetitivo. Sim, ela está tentando organizar a previsibilidade dela, para
para tentar adequar o programa sensperceptivo dela, para ela diminuir a carga energética e fazer um pouco menos de gasto energético, porque eles entram em exaustão no primeiro ano de vida. Quando você vê um indivíduo reprogramado, irritado, ele está exausto. Quem é reprogramado aqui nessa sala, levanta a mão. Todo mundo é reprogramado. Nós estamos todo mundo é atípico aqui. Todo mundo faz parte dessa evolução da matéria. As últimas 3, 4 gerações estão sendo reprogramadas. As mentes que conseguem organizar essa reprogramação vão ter altas habilidades, alto potencial mediúnico. As mentes que não conseguem organizar vão ter as atipias do neurodesenvolvimento. Simples assim. O seu trabalho é tentar trazer as mentes que não estão conseguindo organizar para as mentes que estão conseguindo organizar. Não é bonito isso? E olha a misericórdia de Deus. Ele virou assim: eu vou usar o amor. Aonde está o amor? Na mãe. Então a gente vai atingir o potencial neurobiológico afetivo máximo da Terra no amor dessas mães. Recentemente a gente descobriu que quando essas crianças perdoaram, eles não sabem que foi porque as crianças perdoaram. A ciência não sabe disso, porque a ciência não consegue saber o que está acontecendo lá do outro lado ainda. Mas eles não sabem que as crianças que vingaram na terra foram as que perdoaram. E as que não perdoaram, elas fazem uma gravidez que não vai até o fim, mas elas recebem o amor. Porque durante a gravidez, aquele estágio que ela fica 2, 3 meses, 1 semana, 2 semanas, aquela mãe aceitou aquela criança. E aí é que ela drena a angústia daquele filho. Vocês conseguem entender isso? Para que serve o cordão umbilical? Para entregar sangue bom e tirar sangue ruim. O que tem no sangue bom? Amor da mãe, amor de Deus, que veio do oxigênio, da respiração. Eu respiro Deus, ponho lá no meu sangue, mando para a mãe, mando para o filho. E aí o filho está com as mentes tudo contaminado do passado, todos nós. Aí você fala assim: a criança nasceu purinha porque Deus e os Espíritos purificaram antes de vir para a terra. Foi a mãe, porque ela drena aquela energia. Vocês nunca viram a mãe tendo náusea e vômito no primeiro trimestre da gravidez? Você acha que ela está fazendo o quê? Está purificando o filho, gente. Vocês nunca foram lá no Bezerra de Menezes fazer tratamento espiritual? Você vê como as pessoas que estão lá recebendo as nossas energias ruins, os médicos não ficam fazendo eructação, não é isso que acontece? É drenagem de energia, gente. Por isso que a mãe sente náusea. Então, mesmo que aquele filho fique alguns meses ali, ele é purificado. Aquilo ali é um hospital de mente. E aí aquela criança que ainda não tem preparo mental para organizar o corpo, ela é separada e vai, depois daqueles 2, 3 meses de gravidez, vai para um outro hospital espiritual ser preparada para encarnar. Às vezes precisa vir para 2, 3 gravidez para drenar, para ganhar a capacidade de organizar um pouco. Porque as que já estão conseguindo ficar organizadas, aí olha só que bonito isso. A mãe é elevada aos céus na hora que escolhe o filho que perdoou o sistema, porque o perdão eleva a mãe aos céus, e aí a biologia corporal dela é reprogramada. Eles achavam, por exemplo, que a causa do autismo era depressão na mãe, o uso de antidepressivo. A ciência por muito tempo achou isso. Por quê? Porque a maior parte das mães deprimidas tinham
A maior parte das mães que tinham filhos com autismo, por exemplo, tinham depressão. Era uma lógica. Então a depressão causa o autismo. Agora a gente aprendeu uma coisa nova, acabou de ser publicado. Há uma reprogramação do sistema imunológico da mãe durante a gravidez. Porque o sistema imunológico não é um sistema de defesa. Ele é um sistema de construção e reparo de todos os outros sistemas do corpo. O sistema imunológico está em todos os outros sistemas do corpo. E ele constrói e repara os sistemas. Quem constrói a criança é o sistema imunológico da mãe. Lembra do mediunismo? Sistema imunológico. São as mesmas células que programam o sistema perceptivo segundo a previsibilidade, que reconstrói todo o corpo segundo o momentum do indivíduo. E é essa energia que constrói a criança durante a gravidez. E eles pegaram as mães segundo a vontade do Pai e do Cristo e transformaram as mães em grandes agentes da vida. Essa é a vitória na terra. Se o seu filho nasceu, vocês venceram. Não é lindo isso? A gente está tão preocupado, será que vai falar? Será que vai estudar? Será que vai ser independente? E Cristo falou, nasceu. Essa é a vitória do amor. Agora, a gente vai trabalhar. A gente vai entrar em comunhão com eles. E nós vamos entregar as cadências sensoriais afetivas para eles. Nós vamos musicalizá-los. E quando aquela criança está com muita incongruência, nós vamos individualizar o cuidado. Esqueçam teorias, esqueçam defini-los por coisas que vocês já conhecem, pela forma como a gente educou criança no passado. Esse é um modelo que faliu. Criatividade. Vocês são médiuns, reprogramados, com corpos sublimes, que já atingiram o equilíbrio socioemocional. Sintam os grandes mentores que estão com vocês, os mentores da criança, os seus mentores. Sintam os grandes privilegiadores da terra, sintam Maria no coração de vocês e vocês vão saber o que fazer. É hora do coração. Vocês podem criar protocolos, vocês podem criar regras, vocês podem criar soluções, mas de tudo, o que vai mandar é a inspiração. É o novo modelo, gente. Você acha que adianta eu colocar 40 crianças numa turma e achar que eu vou conseguir entrar em comunhão com 40 crianças numa turma? Para os reprogramados isso não vai funcionar. E é essa energia que dentro de nós está começando a fluir. Vocês vão perceber aquilo que está no ambiente. Vocês vão estar criando um modelo, tentando trabalhar com ele. Vocês vão começar a dar comichão. Vai falar assim, isso aqui não está bom. Aí tem duas formas de quem não sabe tudo isso que eu estou falando reagir. Ou a gente culpa a criança, mas como a gente tem muito compaixão, a gente culpa a gente. Fala assim, eu não sou bom para esse negócio, né? Acho que não deu certo para isso. E não é culpa, né? Acho que tem até menos tempo. Estou vendo o reloginho ali. Mas tá bom, calma, vai dar tudo certo. Tá tudo aqui programado. Minha cadência sensorial afetiva com vocês. Essa vitória do amor, ela é o nosso treino. Vocês acham que vocês vão encontrar o Evangelho só no centro espírita?
Ou só na evangelização dentro de casa de vocês, no evangelho do lar? Vou te dizer aonde eu aprendi tudo isso. Os livros me ensinaram muita coisa, as pesquisas. Como é que eu vou tirar o valor disso? Mas foram vocês que me ensinaram. As mães me ensinaram isso. Isso que eu estou falando eu aprendi observando mães vencerem, que vão todo dia no meu consultório. A gente muda o estado psíquico dela e ela se transforma num anjo. Ela renova a humanidade inteira. E isso está escrito no Evangelho. Que as mulheres... O que o Emmanuel fala sobre as mulheres? Eu li ontem. Aonde que a gente foi ontem? Onde que a gente foi ontem à noite? Na comunhão. Estava escrito na lousa a frase do Emmanuel sobre as mulheres na terra. Coisa mais linda do mundo aqui. Agora, se eu contamino a mente com dor, com angústia, com mal-estar, com raiva, com revolta, eu perco meu filho sagrado feminino. Lembrem-se, organização. Eu não posso cuidar de criança com o ideal de um mundo moderno. TikTok, TikTok, TikTok. Não é assim. Essa cadência é muito rápida. Isso não é sensorial afetivo. Eu preciso ter tempo. Eu preciso ter tempo. Se você não tem tempo, primeiro arruma tempo. Não, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer das 8 da noite às 11 da noite, porque Chico ficava até 4 da manhã. Não pode se comparar com o moço, gente. Você não aguenta. Para ele chegar onde ele chegou e fazer o que ele fez, teve muito preparo espiritual. Chico tomava muito remédio. Ele tinha muitos problemas de saúde. O sacrifício que ele fez pela humanidade é por um objetivo. O sacrifício de vocês é organizar a humanidade. E a gente aprendeu nos últimos 10 anos que a organização da biologia na Terra, isso se chama cronobiologia, e agora a novo formato de saúde, a cronossaúde, que a organização é circadiana. Isso virou Prêmio Nobel de Medicina de 2017. Não se faz nada depois das 6 da tarde, só ir para o centro espírita, no máximo, porque lá você vai entrar em comunhão. Depois das 6 da tarde, o seu corpo presta para entrar em comunhão com Deus e dormir. A janela de descanso do sono é das 6 da tarde às 2 da manhã. Não tem outra janela. Há 2 bilhões de anos. Quem inventou isso foram as cianobactérias. Na época que não existia oxigênio, que foi elas que criaram oxigênio na Terra. Elas criaram os clock genes. Na época eram 2 genes que diferenciavam o metabolismo da célula de noite para o de dia. Esse foi o primeiro gene que incluiu Deus na Terra. Porque Deus criou o tempo para que a gente organizasse a vida, organizasse o verbo, para que o verbo tivesse paciência, para que o verbo tivesse misericórdia, para que o verbo tivesse humildade, para que o verbo tivesse justiça. Ele precisa do tempo. Quando o tempo não for mais necessário, é porque a gente é pleno e organizado. E a gente não consegue organizar os horários do nosso dia, e aí a gente quer harmonizar o outro. A gente não tem cadência no nosso dia. Qual era uma coisa do Chico que todo mundo reconhecia? Que ele sabia onde encontrar ele. Capaz de ele passar, a pessoa acertar o relógio. Não é isso? Agora o Chico está no banco, fazendo um negocinho lá, dando dinheirinho dele.
Agora ele está na casa de não sei quem, fazendo não sei o que lá. Todo mundo sabia. Desculpa, não usava relógio. Nunca usou relógio. Porque ele era o tempo. Era tudo sequência. Então, por isso que o paciente com autismo, quando ele está desorganizado mentalmente, qual que é a primeira coisa que ele faz? Começa a repetir comportamento. Aí a gente fala, não, isso é coisa de autista. Então o que a gente vai fazer? A gente vamos pedir para ele parar de ficar repetindo as coisas. Aí ele entra em crise. Porque ele está fazendo isso para se organizar? Não, ensina uma forma melhor para ele se organizar. Ensina uma forma melhor de ele experienciar a vida e criar previsibilidade e adequar o sistema senso-perceptivo dele. Ele precisa dormir muito cedo, porque o gasto energético dele é muito alto. Criança com autismo ou atípica, ou todos nós que estivermos dormindo depois das 8 da noite, estamos falhando com a nossa saúde. Sempre foi assim. Na Bíblia, há 4.000 anos, Abraão ceava que horas? 6 da tarde, no horário de Maria, logo depois de entrar em comunhão, e depois ele ia repousar. 3, 4 horas da manhã ele estava de pé para trabalhar, e ainda fazia uma cestinha das 11 ao meio-dia, não é isso? Porque o sono que faz memória, que reprograma o corpo, que organiza o sistema imunológico, acontece depois das 2 da manhã, mas aí seu corpo está trabalhando no sono, não está descansando mais. Mas Caio, não dá tempo de fazer tudo. Então para. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer bem feito. Não, mas se eu não fizer, aí eu vou falhar com a minha missão. Não. A sua missão é para o resto da eternidade. Você já tem Cristo no coração. Sorria para a vida. Sorria para quem te serve. Divida as funções. Encontra gente para fazer junto com você. Você veio aqui para ser verbo, para passar para o outro, para pedir para o outro, para organizar o outro. E nunca se esqueçam que lazer não é descanso. Não, porque eu estou aqui vendo meu Netflix à noite, porque eu estou descansando, eu estou fazendo meu lazer, eu preciso de um tempo para mim. Ótimo, não é no horário de descanso. Tá? Só para encerrar, quando nós chegarmos nesse desenvolvimento, segundo a ciência, isso está publicado, nós vamos viver 140 anos, e era para a gente estar vivendo 140 anos hoje. Quando eu comecei a participar da doutrina, lá mais ou menos uns 20 e poucos anos, eu assisti uma palestra do Manuel Tiburcio e ele citou isso, que daqui a algum tempo nós passaremos a viver mais de 100 anos. Isso. A maioria. E o que nos falta hoje não é nada. O que nos falta hoje é só querer e organizar. Só. Primeiro que a gente não quer. Aí depois que a gente quer, a gente fala, mas onde começa essa bagunça toda? Meu Deus, vocês tomam um cafezinho, pão de queijo. Mas a gente tem a vida inteira para fazer isso. E aí a gente começa a acalmá-los. Acalmar as crianças. E aí a gente quer fazer tudo e não faz bem feito. Aí com a cara eu parece que quero fazer bem feito, mas tendo menos tarefas para realizar. Mas essa coisa de querer fazer tudo é coisa do culpado. A gente tem culpa das vidas passadas e a gente quer. Essa é coisa do espírito. Eu aprendi isso quando eu era criança. O espírito fala assim, mas eu não posso perder minha existência. Eu já perdi muitas existências. Então eu tenho que. Aí fala assim, não, eu quero já acabar logo em uma para não ter que vir de novo. Aí você volta para o estado que lá a gente estava em capela, que assim, não quero vir de novo, não quero ser verbo, não quero ação, é aquilo ali. Que a gente leu ali na poesia. Eu achei perfeito isso. Fala, filho.
Não, ver Netflix é lazer. Você. Eu adoro. Eu assisto The Chosen. Eu assisto várias coisas legais lá no Netflix. Mas assim, eu disse que lazer não é descanso. Não é descanso. Descanso é dormir. Entendeu a diferença? Porque quando você está na frente de uma televisão, do celular, de uma tela, o seu cérebro está trabalhando o dobro, o triplo do que ele está trabalhando durante o dia. Então você não consegue descansar. Você está trabalhando. Você pode estar tendo prazer, mas você não está tendo repouso. Entendeu a diferença? O prazer não te gera repouso nos dias modernos. Antigamente, quando a gente não tinha televisão, o prazer podia dar um pouco de repouso, sim. Mas hoje em dia não dá mais não. Então a gente tem que ter tempo para trabalhar, tempo para cuidar, tempo para organizar e tempo para repousar. Tem que dividir essas 4 coisas. Recentemente eu fui fazer um tratamento, uma psicologia, um tipo de tratamento psicomental, só antes de acabar, em que eu era uma terapeuta médium, né? E ela faz um trabalho em que eu converso com o meu eu superior, chama realinhamento psicoenergético. É maravilhoso esse negócio aí. E eu sabia que era eu mesmo, porque ela não me conhecia, ela falava ali só coisa que eu não contava para ninguém, né? E ela falou assim nessa última, sim. A gente vai depois ter o debate, tá, gente? Ela falava assim: eu estou vendo aqui que a sua mente, você dividiu a sua mente em 4 setores. Eu, yes! Cheguei no ponto, era isso que eu queria. E ela falou esses 4 setores, que era o que eu queria. Eu estou trabalhando há 10 anos para fazer isso. E não estava conseguindo. E agora é que eu consegui organizar todo o meu sistema para ter trabalho, cuidado, lazer e descanso. Tá? O trabalho é aquilo que eu dou para o mundo. O cuidado é aquilo que eu dou para mim. O descanso é eu não fazer nada. Eu não ter verbo. Se não, eu estou usando o Netflix para aprender. Cuidado. Não, eu vou ficar à noite aprendendo a estudar. Cuidado. Isso não é lazer. E isso não é trabalho. A educação é um autocuidado, porque com a educação você muda. Então eu tenho que ter essas 4 coisas organizadas na nossa vida. Cada um vai ter a maturidade de fazer isso de um jeito. Olha ali que está escrito ali em cima, ó. O que está escrito? Fala alto. Conhece-te a ti mesmo. Você vai fazer a organização segundo as suas possibilidades. Se você não se conhecer, se você quiser ser o Chico, se você quiser ser a Dona Sônia, se você quiser ser o outro, às vezes você olha uma pessoa e fala assim: eu quero ser assim. Aí você quer passa a imitar a pessoa e você morre em 3 semanas. Porque a pessoa está num outro nível, gente. Ninguém é igual a ninguém. Eles são exemplos. Exemplos. Tá? Você vai seguir a forma como a energia que eles têm. Mas você tem o teu legado. Se você for seguir São Francisco de Assis, você vai largar teu casamento. Aí você perde a existência. Não é isso? Porque se vocês não estão casados, arruma outro moço. Se o moço não prestou, arruma outro. Porque eu tenho que ter relacionamento em todos os níveis de intimidade. Para mim, para me desenvolver. Senão eu me desenvolvo. Não, agora você só vou ter amigo. Aí você não vai poder se ver. Você não vai poder se ver. Como é que a gente se vê? Por uma função no cérebro que chama análise do self. E a análise do self, ela analisa quem você é pelo comportamento do outro. Então o comportamento do amigo é sempre te agradar, senão ele é inimigo, tá? Se o amigo não te agrada, ele é inimigo. Esse amigo é muito verdadeiro. Ele fala tudo na lata, não é isso?
esse amigo é já mais íntimo. Isso aí é amigo íntimo. Agora, o marido, a mulher, o parceiro, o namorado, esse aí, filho, isso aí conhece melhor você do que você mesmo, né? Sabe todos os seus podres, né? E joga na tua cara nas melhores horas. Trabalho, cuidado, tá gravado, gente. Lazer e descanso. Pronto. Gente, eu vou encerrando por aqui. Gostaria de agradecer muito o convite. Eu estar aqui, embreado de tanta gente, de tantas pessoas que vão trazer o amor, o carinho, a paz para dentro de si e para aqueles que vão se relacionar. Aproveitem a vida, aproveitem, sintam o melhor. E olha, quando alguém magoar, quando trair, eu falei isso na sexta. Quando alguém magoar, trair, fazer coisa errada, comemora. Yes, chegou minha hora. Agora eu vou perdoar, eu vou trabalhar isso em mim. Eu vou ficar quieto um pouco, vou meditar nisso, como é que eu reajo. Chegou a minha hora, agora é hora de eu trabalhar mesmo. Eu ensinei tantos outros, agora é a minha vez. Peraí. Aí eu sento ali e fico. Eu posso demorar semanas sem reagir. Vendo? O Cristo às vezes levava semanas para dar uma resposta, para contar uma parábola. É calculando, é pensando, é refletindo, é colocando o amor, é colocando a caridade, até ele jogar o estilo necessário. Vocês também podem fazer isso. Se ele leva uma semana, por que você tem que responder na lata? Não é isso? Então não dá tempo para a mente trabalhar, absorver, e se comemora. Você fala assim, nossa, que dor. Aí você fala assim, chegou minha hora. Que alegria. É um calvário. Põe água na boca, não é isso? Come pão de queijo, vai tomar um cafezinho. Como é que eu resolvo esse negócio agora? E eles todos que estão aqui, né, vão ajudar a gente a pensar, a refletir. Coloca a mente no lugar e vamos embora. A caminhada é longa, a caminhada é boa, vai levar muitas vidas, graças a Deus. A gente quer isso. A gente quer morrer e nascer de novo logo, porque só nasce de novo logo e a gente vai nascer autista, gente. Olha que beleza, vai ter alguém que vai evangelizar a gente, não é isso? Por quê? Porque é nova ordem, só que mais às vezes com altas habilidades, né, meu filho? Quer levar para casa? Tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigada. Espero que todos nós tenhamos compreendido e apreendido todo o ensinamento. Chamar a Patrícia para entregar uns lírios amarelos, que é a esperança que você trouxe para nós hoje. Muito obrigada. Que volte muitas, muitas vezes. Espero que tenha amado o Beraba. Mas nós entregamos já o agradecimento, mas nós vamos te aguardar para o final da palestra da Ellen para trazer uma proposta que é uma dinâmica, não é isso? Ou não vai dar tempo? Tá, certinho, não, mas por favor.